Nunca imaginou, né, estar nessa... fazendo algo desse tipo. Ai, não, né? Então, Tava ali estudando, ela atrapalhou, fazendo as coisas, me chamou. mas eu acho que a senhora vai gostar. Se não Espero. gostar, pelo menos vai ficar... Espero. Como é que eu posso dizer? Vai ficar marcado aí na história. E aí, né, depois a gente pode assistir o vídeo e falar, lembra quando a gente fez isso? Eu, caraca, olha como é que a gente pensava. Acho Verdade. interessante. Tá, Sim. então, fala rapaziada. Tô aqui com a minha mãe. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu decidi fazer essa conversa aqui com ela, porque bateu mesmo assim uma vontade de trocar ideia com a minha mãe e falar sobre alguns assuntos da vida, que eu acho que minha mãe é uma pessoa muito boa para conversar, eu acho que eu puxei bastante isso dela, né? De gostar de conversar, de falar bastante. E é isso, se apresenta aí pra quem que tá assistindo aí. Então, pessoal, meu nome é Josélia, sou mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos. João Vitor é o caçula e tô aqui pega de surpresa para esse momento com ele. Espero que seja interessante e que vocês gostem. Que isso, É isso. A senhora tá à vontade? Tô. Na medida do possível, né? Estamos no meu quarto aqui, tentamos fazer um cenáriozinho. Sim. Aí eu pedi pra minha mãe pegar uma aguinha aqui, pra ela tomar uma parada que ela gosta, ficar de boa. Enfim, eu tinha colocado aqui umas perguntas, mas eu não quero que fique tipo entrevista, vai ser uma conversa mesmo, e aí a gente vai trocando ideias sobre as coisas, sobre os assuntos. Aí eu dividi em 3 partes. A parte 1 seria infância, pais e adolescência. Então acho que eu tentei dividir mais ou menos pelo ciclo da nossa vida, né? Basicamente, assim, que normalmente funciona para a maioria das pessoas, né? Uhum. Então, aí a primeira parte seria nos anos 70. A gente não vai falar o ano que a senhora nasceu, mas Melhor a não. senhora cresceu nos anos 70, certo? Cresci Foi uma nos criança anos 70. nos anos 70. Criança dos anos 70. E aí a primeira pergunta é bem simples, assim, como é que era essa época? O que você lembra, assim, tipo, de como é que você poderia me definir essa época? Para mim foi, na minha visão, né, a época de criança, eu aproveitei muito da melhor maneira possível, como criança mesmo, né, como não tinha internet, as brincadeiras eram diferentes, eram no quintal da minha casa, que era bem amplo. Minha mãe brincava muito com a gente brincava no quintal, a gente brincava de bicicleta, a gente brincava de pula-corda, tinha árvores no nosso quintal, a gente brincava de pique-pega. Muitas brincadeiras interessantes da época e que as crianças realmente sentiam, né, ali o que é terra, o que é Tinha o tato, né? O ar livre ali. O ar livre. É isso, para mim eu tenho só muito boas recordações dessa época e de muita participação da minha mãe, porque minha mãe era do lar, né, e sempre participou muito do nosso crescimento, assim, e meu pai muito trabalhador, não tinha tanto tempo de estar assim com a gente, mas ela, o tempo que ela tinha, ela brincava muito com a gente, isso foi muito saudável. E eu acho que tem essa questão de não ter a tecnologia ainda, né? Tipo, querendo... Com certeza. Questão do YouTube, dos meninos mexerem no celular desde novo hoje em dia. Naquela época não tinha, né? Não era tão desenvolvido. Então acabava que a questão das brincadeiras ao ar livre eram bem... saudáveis mesmo. Saudáveis lá e... Era interessante. E aí a senhora era mais nova de 6, 5... Eu era a quinta de 6. A quinta... 6 filhos. Então, das mulheres, né? A senhora era mais nova. Meu tio é mais novo que a senhora, né? Tem um irmão mais novo. Como é que era ser mais nova, assim? Pelo menos a mulher mais nova, você sentia que minha avó tinha uma atenção mais pra senhora ou que... Bastante. Eu acho que ser caçula na família tem isso, Eu entendo disso, hein? Tem essas questões. Eu acho que
Eu não sei se é porque o tempo que os pais tinham antes, assim, para conviver com os filhos, parece que até o tempo era diferente de hoje. Tinha mais tempo. Era mais devagar as coisas, né? Talvez. As coisas aconteciam tudo no seu tempo certo ali. Parece que tem esse diferencial daquela época para essa época, onde hoje tudo é muito corrido. Por isso que hoje tem muita ansiedade, né? Exatamente. Aí muita informação que antes não era muito fácil de chegar, era só na TV ou rádio, né? Algo do tipo assim. Então, eu acho que esse é o diferencial, assim, de ser a caçula, que talvez, não só por ser a caçula, mas acho que minha mãe tinha muito mais tempo para ofertar, assim, pra gente. Eu acho que é bem isso. E isso inclui a todos, né? Mas talvez, em algum momento, os filhos caçulas, eu acho que em todas as gerações, né? Acho que tem essa coisa, talvez um tempo maior, maturidade maior que os pais vão tendo e entendendo, né, da importância. Mas eu acho que eu sempre tive bastante cuidados, assim, dos meus pais. Meus pais sempre foram muito cuidadosos na nossa criação. E uma coisa que eu tava conversando com a Luana, com a Isadora também, eu falei sobre a questão de, tipo assim, eu sou mais novo. Eu acho que a Isadora também, acho que percebeu isso também, que ela é mais nova também, né? Eu falei, né, que eu tava tendo a experiência ultimamente de ver vocês envelhecendo, coisa que as meninas não estão vendo de perto, vamos dizer assim, né? Então acho que foi uma coisa que me fez refletir bastante, sabe, sobre, tipo, pensar em, sei lá, passar mais tempo com os pais mesmo, aproveitar os momentos, sabe, essas paradas assim. Eu acho que, tipo, não sei, claro, né, pode acontecer isso com o do meio, o filho mais velho, mas eu acho que a tendência é que o filho mais novo, que normalmente fica, né, por exemplo, ver a fase mais velha dos pais, né, porque, por exemplo, quando a senhora teve a Yasmin, a senhora era bem mais nova, tipo, tinha outra vida, sabe, enfim. Corrida. E aí, a experiência também, né, as experiências da vida também, não são as mesmas não igual. São. Imagina, quando a senhora me teve e antes a Yasmin já viveu bastante coisa, já aprendeu bastante coisa, já aconteceram várias coisas, né? Então acho que isso também influencia. Influencia, bastante. E aí outra pergunta interessante, como é que era a senhora quando era criança, assim? Como é que você se descreveria? Eu era uma criança, sempre fui muito emotiva, muito sensível, como sou até hoje. Tinha percepção... Acho que eu puxei um pouquinho. Sempre do lado emotivo das coisas, do lado mais otimista também, mas também tinha muitos momentos que eu não sabia, não entendia ainda, de esse lado da emoção, de ter muito choro. Eu chorava muito fácil, choro fácil, assim. Então, acho que relacionado a hoje, em relação a hoje, né, que a gente procura entender melhor a nossa personalidade, o nosso desenvolvimento humano, pessoal. Aí hoje eu vejo que tem aí no meio alguns transtornos, algumas coisas que à época não eram trabalhadas. Identificadas, né? Tinha os estudos, eu sabia que eu tinha algo. Eu sentia algo muito profundo em mim. E qualquer coisa me tocava, qualquer coisa eu ficava triste e tal. Mas tinha momentos muito de felicidade, de alegria, muito mais de alegria, de otimismo, do que de tristeza, mas tinha muitos momentos assim. E hoje, com o passar do tempo, né, com as novas gerações e novos estudos, e a ciência, e a psicologia, que eu sou muito voltada e gosto demais da matéria, né, de buscar desse tipo de terapia, né. Então, hoje eu estou me conhecendo melhor e sei que tinha alguma coisa ali pelo meio, algum transtorno existia, mas não sabia dar o nome àquilo. Mas a senhora se sentia que a senhora, tipo, era mais tímida, mais, sabe, essas características assim,
É uma criança mais, sei lá, igual, por exemplo, meu tio Henrique, eu consideraria ele Muito uma criança extrovertido. extrovertida, uma criança que não para. A É. senhora era como assim, acho que eu não vejo a senhora como uma pessoa muito, tipo, que fazia besteira, sabe? Tipo, criança assim que, é, Eu não sei era lá, muito corria, como pulava diz. muro, sabe? Não esses extremos, mas eu gostava muito de participar, por exemplo, de data festiva na escola, as festas que tinham folclóricas, as danças principalmente, eu amava participar. Desfile sempre na gostou dessas coisas, né? De escola, eventos assim. desfile, eventos. Eu gostava de participar. Eu não era a primeira da fila, eu nunca fui a Mas tava lá primeira, no bolo. mas estava lá, É isso. entendeu? Eu queria sempre estar. E eu sempre ia lá na Vó Maria e falava, mamãe, Quero participar quero disso. participar disso, quero participar daquilo. Uhum. Pode fazer uma roupa para mim? Pode fazer. Nossa. Aí ela fazia a roupa, o estilo que era. Festas juninas, não perdia uma. Dançava todas as festas juninas. Depois, mais adiante, fui crescendo, mas sempre no meio da música, da dança, sempre gostei. Sempre gostei. E eu acho que outra coisa que tem a ver um pouco com a infância também, como é que era a ligação, tipo, do Rio de Janeiro, das famílias, né, do Rio de Janeiro, Nordeste, assim, você sente que você também absorveu bastante coisa, assim, dos primos, sabe, tipo... Muito. Que eu gosto muito do Rio de Janeiro, minha mãe sabe, e viajei recentemente pro Rio de Janeiro, tipo, pra mim é um lugar, assim, maravilhoso, realmente, assim, cidade maravilhosa, e minha mãe tem parte da família, né, que veio do Rio de Janeiro, outra parte do Nordeste, então acho que são dois lugares, assim, que eu, por exemplo, eu acho que a senhora também, praia, questão também regional. Nordeste e Sudeste, né? Tipo, a questão de comida também, sabe? Da fala mesmo, do A sotaque. tradição. Enfim, eu acho muito bonito. E aí, o que isso influenciou também, né, senhora? O que você lembra, assim, tipo, essa ligação Rio de Janeiro e Nordeste? Incrível. Nordestinos que saem, né, do Nordeste e vão pro Rio e para São Paulo, que a gente sabe que isso acontece muito. Eu não sei se hoje em dia ainda acontece muito, né? Eu não sei como é que tá essa questão. Questão de imigração? De imigração. Tipo, acho que... Talvez tenha diminuído. Antes, acho que as cidades não eram tão desenvolvidas, né? Então, normalmente as pessoas desciam para São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Isso. Mas hoje em dia... E Brasília, né? Depois e tal. E Brasília Mas hoje em depois. dia eu acho que deu uma reduzida nisso. Claro, ainda acho que tem pessoas que saem para procurar oportunidade nas capitais mais fortes, assim, vamos dizer, né? Mas eu acho que hoje em dia, no próprio estado... A proporção é menor, né? Eu penso. Então, assim, para mim, Nordeste e Sudeste, e principalmente Nordeste, Alagoas e Nordeste, Pernambuco, são as minhas raízes, onde nasceram minha mãe e meu pai, né? Minha mãe em Pernambuco, na divisa ali com Alagoas, e meu pai em Alagoas. E para mim o Nordeste é tudo, é maravilha, é exemplo de povo lutador, de um povo guerreiro, de um povo cheio de energia boa, muito porreta. Minha mãe tinha um perfil muito explosivo. Muito bom. Muito maravilhosa, mas era assim incrível, que não parava, muito ativa. Meu pai nem se fala também, no trabalho, sempre mostrando pra gente os melhores caminhos a trilhar, tanto profissionalmente como envolvimento, assim, a questão de se envolver com, né, relacionamento com pessoas, sempre foram muito cuidadosos para a gente não se envolver, né, e trilhar caminhos errados. Então, a tradição também, imagino que essas festas juninas, que esses trios de músicas do forró, mesmo, né? músicas Forró nordestinas, shot, né? Shot, forró pé de serra, tudo mais, é uma influência enorme, né, que eu tenho assim deles, que vem, né, dessas raízes, e eu amo até hoje. E no Rio também tem continuidade dessas raízes, porque o papai foi para o Rio, a minha mãe também,
se encontraram lá, se casaram, tiveram meus 3 irmãos mais Isso, velhos. anos 50? Anos 60. 50 para 60. Uhum. Foi, anos 50 para 60. Então, assim, é tudo de bom essa mistura, né? E essa forma de luta, né? De busca de um amanhã melhor. Eu acho que essa mistura de Nordeste com Sudeste foi perfeita. Eu só tenho a agradecer, assim, muito que os ensinamentos e os costumes de cada lugar e tudo, o contato que a gente tinha quando criança, a gente ia sempre ao Rio de Janeiro. Minha avó sempre foi muito afetiva, muito amorosa com a gente, de estar perto da gente. A gente ia para lá quando a gente veio morar em Brasília. Bom, na verdade eu nasci aqui em Brasília, mas meus pais quando vieram para Brasília tiveram, né, a mim e os outros irmãos, a gente ia todo ano, assim, praticamente todo ano a gente estava lá no Rio, ou minha avó vinha para cá, então eu tenho muitas lembranças boas dessa avó carinhosa, amorosa e nordestina, e com o pé no Rio de Janeiro também, que foi tudo de bom. Eu ia à casa dela, a gente... Primo, que não falta. Muitos primos no Rio. Eu gosto de família, assim, muita gente, sabe? Eu não me vejo, tipo, se eu não tivesse irmã, sabe? Se eu não tivesse muito tio, muito primo, porra, sei lá, acho que perde um pouco, faz né? Mover, né? Com certeza. Faz mover a afetividade. Com certeza. Muito bom. E aí tem a última pergunta desse bloco aqui, né, da parte da infância. Quais lembranças marcantes a senhora tem dessa época? Tipo assim, coisas que marcaram a sua infância aí. Coisas boas, coisas ruins, enfim, o que marcou mais. Tem a questão do falecimento do meu avô, né, que acho que é um tópico, assim, que a gente tem que passar, tipo, que eu acho que foi muito importante pra senhora, foi um marco, né, na vida da senhora. Mas eu também, o que a senhora quiser falar sobre coisas que você lembra, assim, fala, caraca, isso lembra muito minha infância, sabe, tipo, isso marcou. E tem muita coisa boa, muita coisa boa. Essas brincadeiras mesmo, eu trago as brincadeiras com a minha mãe, as brincadeiras mais simples se tornavam as coisas mais incríveis. Os passeios, o papai gostava de passear com a gente, e principalmente os passeios, as idas ao Rio de Janeiro nas férias, para mim é um marco. Coisa ruim, né? Só prainha. Entrar coisa, em né? assunto de marco de coisas não tão boas e coisas terríveis, péssimas, eu acho que nem é bom, assim. Hoje, nesse momento, eu não sei se caberia, mas eu prefiro não falar, né? Desse lado mais difícil, mais que fica muito no oculto, da tristeza, da dor, né? Aí esse lado do falecimento do meu pai eu acho mais difícil de falar. Mas voltando para o lado da alegria, da viagem, assim, família, de tudo que eles traziam de bom pra gente, o que eles podiam trazer, né? Acho que todo detalhe valeu muito a pena. Eu tenho muito boas recordações. Bom demais. Dessa época. Família mesmo, assim, aquela coisa de afetuosidade, dos almoço aos finais de semana, das músicas que ele gostava de colocar enquanto fazia comida, enquanto ia preparando. Meu pai gostava de fazer isso, muito cozido, nordestino, muita pirão. A mamãe era incrível na cozinha. Não, muito. Só coisa boa. Só boas recordações que a gente leva pro resto da vida mesmo. Bom demais. Isso. Coloquei aqui também a parte tanto do meu avô e da minha avó, né? Tipo, seus pais, né? E aí eu queria te perguntar também o que a senhora aprendeu com eles, assim. Eu não conheci meu avô, né? Mas conheci minha avó e acho que eu também tive um privilégio, né? Porque tem essa questão, né, de muitas pessoas não terem tido o privilégio de ter convivido com o vô, vó não sabe quem é o vô, não sabe quem é a avó, bisavô, bisavó também que eu tive também, sabe, tive o contato com eles, então acho que foi muito
foi muito bom, assim, eu acho que eu consegui conviver com eles e falar, pô, tive o privilégio disso aqui, de aprender coisas com eles, de lembrar de como as características deles, sabe? Tipo, acho que eu fico muito feliz, assim, sabe? De ter tido a oportunidade, assim, de ter o contato com eles. E aí eu queria saber o que a senhora aprendeu com meu avô, com a minha avó, assim, que você também fala, caraca. Eu acho que o principal, assim, eram os cuidados que eles tinham com a gente, em todos os campos. Eu acho que mesmo sem eles conhecerem, assim, o que era psicologia, acho que foi tudo muito natural, tudo muito incrível, assim, que o que o meu pai ensinava a gente? O trabalho digno, o se cuidar, né? A questão que ele gostava de fazer exercício, Fisicamente, né? Questão física, gostava de saúde fazer física. saúde, né? Física, e ao mesmo tempo vinha a saúde mental sem saber que era Não era saúde. muito conversado isso Não na era, época, né? nunca foi falado. Terapia, enfim. Terapia, Acho que é nada bem disso. recente, inclusive, né? Exatamente. Então, naturalmente, isso já acontecia pelo fato deles participarem da nossa vida e nos orientando, e com as brincadeiras, né, da minha mãe, com os passeios que a gente tinha final de ano, férias. Então, isso fazia parte, né, do lazer, da questão de trabalhar a, a Mental? saúde mental. A saúde mental. Então, naturalmente isso acontecia. Então, o que eu mais trago assim dentro de mim é esse cuidado. E é o cuidado que eu acho que eu trouxe até hoje em relação, depois que eu constituí a minha família, eu acho que eu dei essa continuidade de tentar dar o suporte, de tentar dar essa... colocar, né, essa ideia de que a gente tem que se cuidar. Então eu acho que eu trouxe muito isso dele e dela. Acho que eu puxei isso muito da senhora também. Tipo, o se cuidar não só da aparência física, mas procurar tentar tratar da saúde física e mental. Os estudos são importantes, a gente precisa estudar, precisa estar num caminho de se formar, de procurar novos horizontes na área profissional. Meu pai tinha muito isso, de falar muito sobre isso. Então eu trago muito isso dentro de mim. E olha que eu era muito criança. Quando ele faleceu, eu tinha 12 anos. Mas eu trago isso muito forte dentro de mim, porque eu me lembro muito bem dele falando sobre isso. Ele me ajudava a estudar. Eu tinha muita dificuldade em matérias que envolvam números. Matemática, números, exatas. E eu chorava, eu lembro que eu chorava horrores, porque eu tinha dificuldade de... Hoje eu sei o que é, né? Eu que tenho tem raiva também, eu choro de raiva também. Que tem a ver com transtorno. As matérias da fazer faculdade. Que nem aquela criança fazendo um vídeo, aí falava assim, livros que me fizeram chorar. Não sei se vocês já viram. Aí tava lá, matemática, essas equações assim, me fizeram chorar. Então, assim, a mesma coisa comigo. Mas aí meu pai tava lá, ó, me chamava, não, minha filha, vamos aqui, eu vou te ensinar, você vai aprender, você vai conseguir. Só que por trás daquilo tudo, hoje eu sei, eu tinha transtorno, por isso que eu não conseguia avançar. Não tinha tratamento, como foi falado, né? Não existia essa conversa de transtorno, de bloqueios, enfim. Mas é isso, eu acho que eu trouxe muita coisa boa. Eu acho que isso também combina bastante com o que eu ia te perguntar após, assim, que seria como é que a senhora descreveria meu avô e o que a senhora tinha em comum com a minha avó também. Tipo, porque eu lembro que a senhora sempre falou, né, que meu avô sempre foi muito... Sempre focou nessa questão, né, da saúde, do bem-estar da gente e tal, né, da senhora, dos filhos dele e tal, dos estudos, não sei o que e tal. E aí, e também da questão estética dele, né, que ele sempre foi muito, sempre se preocupado, né, com essa questão, e também, eu acho que eu também devo ter puxado pra ele, porque, né, eu acho que tem muito a ver quando você falava assim, eu falava, caraca, eu acho que devia ser muito parecido com o meu avô, assim, e a questão do sapato de deixar lá fora, sabe esses detalhes, assim? Então, aí eu queria saber como é que a senhora descreveria meu avô e o que a senhora tinha em comum com a minha avó também. Meu pai
como um bom nordestino, tinha o lado explosivo e tinha o lado muito humano, muito de fazer amizades, muito preocupado com o outro. Eu acho que ele era muito assim, então isso eu Outra coisa que eu acho que também, tipo, eu tenho um pouco disso. De pensar assim, tipo, ser empático, né? Empático. Ele era bastante empático. Ele era comerciante, todo mundo conhecia ele. Ele era uma figura incrível. Tinha seus defeitos, claro, como todos nós temos. Mas de coisas boas que eu trago assim é realmente esse cuidado que ele tinha. Cuidado com o outro, cuidado com ele. Então isso é muito forte. Nossa. E a mamãe também não fugia muito disso, porque a maneira dela, ela era um pouco mais explosiva que ele também era. Então não tinha como a gente não sair explosivo. Ambos eram explosivos. Mas eu acho que também a mamãe tinha lá os transtornos dela, né? Claro. Porque também essa história que a gente traz da genética, tá no DNA de cada um. Então, com certeza, eu puxei alguma coisa dela e dele nesse sentido. Mas eu tento tratar aquilo que não é tão bom. Aquilo que veio da genética, aquilo que é possível ser tratado, eu tento tratar. Mas dela também eu trouxe muita coisa boa, assim. Eu tenho muitas recordações e acho que aprendi muito esse cuidado também. Ela tinha cuidado com as pessoas, ela era amável com as pessoas, ela abria as portas da casa dela para todo e qualquer tipo de pessoa. Ela não fazia discriminação, assim, sabe? De, sei lá, pessoas passarem, pedir um prato de comida e tal. Ela sempre foi muito assim. Mas tinha também o lado dela explosivo. Com certeza. Mas é isso, assim. Eu acho que muito mais boas recordações do que más, assim. Acho que é mais. muita coisa de vó também, né? Pelo menos as vós legais, assim, de, tipo, ser muito preocupada, né? Sempre, tipo, já comeu, sabe? Umas perguntas, assim, que é muita coisa de vó, sabe? Isso. Tipo, ela era cuidadosa com a gente, com roupa, com sapato, com limpeza, com comida na hora certa, as coisas tudo na hora certa, aquela rotina, ela se preocupava, horário de colégio, horário de tudo, ela era muito cuidadosa com isso. E 6 filhos, hein? Teve que... Foi realmente... pensar hoje em dia, né? Você fala, hoje em dia, muitos não dariam conta. Nossa, eu fico pensando assim, né? Nas pessoas que vão tendo os filhos assim, tipo... Caraca, tu... Guerreiro, sabe? Muitos não dariam conta. Tem que ter a ajuda de alguém. Ainda mais porque hoje em dia... E minha avó às vezes nem tinha ajuda, né? Então... Como é que funcionava? Às vezes tinha. Algumas primas, tias, algumas talvez, pessoas né? ajudavam, assim, quando ganhava o bebê... aí o seu avô contratava alguém para ajudar e tal, né? Às vezes tinha, principalmente quando ganhava os bebês. Então tinha tias assim próximo também. É uma rede assim, sempre foi, né? É bom, né? É importante ter, né? Eu acho que sempre foi importante. Família, mulheres próximas umas das outras. Se ajudando. Isso é importante até hoje. Então, hoje é mais difícil ainda. Eu acho que antigamente era difícil, mas hoje é mais difícil ainda. Porque tanto o pai quanto a mãe trabalham, geralmente, fora. A época, não. Meu pai trabalhava fora e minha mãe ficava em casa. Então, a gente ainda tinha o contato da mãe, do carinho da mãe, da presença da mãe. Hoje em dia, com a correria, às vezes... O tempo todo. Os pais já perdem a questão de, tipo, de ver o filho, né? Se desenvolvendo, crescendo, né? Por causa da correria que a gente já tinha falado antes. Acompanhava muito mais aquela época, né? Hoje em dia as mães têm que se desdobrar e por isso que muitas vezes se cobram, né? Com certeza. Porque não pode estar tão presente, mas e aí? Como fazer, né? A senhora se cobra um pouco ou não? Acho que... Às vezes. Sério? Isso com todos os filhos? Com todos. Você não sentiu, tipo, não, acho que a partir daqui foi... Mais com a Aline, sei lá, que é do com meio, todos, a partir... Com os 3. Desde o começo, então. Eu acho que mãe tem essa coisa, que querer sempre fazer melhor. Acho que é o ser humano, na verdade, né? Mas com a tudo, mãe assim. dobra mais essa preocupação, essa questão de
Acolhimento. E de proteção. Ah, sim. Mais nessa questão de proteção. Então a senhora acha que, tipo, não vivenciou tanto tempo que a senhora gostaria, assim. Você acha isso? Acho. Eu tô pensando aqui. Demais. Uhum. Não, eu acho que eu lembro, eu nunca senti uma falta, assim. Acho que pra tentar te acalmar. Tipo... Acalentar o coração. Não, eu lembro que eu ficava na creche e tudo mais, eu odiava, acho que é por isso que eu odeio a escola. Mas, tipo... Então, isso é uma das coisas. Mas era por causa do... É o trabalho, a realidade daquele momento. Era momento ali, mas eu acho que a senhora conseguiu, assim, tipo, na medida do possível, sempre estar ali, sei lá, em apresentação de escola, sabe? Tipo, sempre me esforcei com isso. Então, esse é um dos exemplos que minha mãe tinha esse cuidado de estar... Então, acho que não tem muito, tipo, ficar pensando, podia ter... a gente sempre vai pensar, né? Tipo, pô, eu também... Poderia ter feito mais. Não, ultimamente eu tava pensando, pô, acho que eu devia ter, sei lá, vivenciado mais coisas com meus pais, sabe? Tipo... Mas, às vezes, no momento, adolescente, tava com outra cabeça, chato, com sabe? Certeza. Aí Nada recusou presta. coisa, aí, pô, sei lá, algumas experiências que eu podia ter vivido com vocês e tal. Mas acho que só da gente já tá pensando e conversando sobre isso, já quer dizer que, tipo assim, pô, a gente tá refletindo sobre, e eu acho que a partir de agora, mesmo que a gente já esteja mais velho e tudo mais, ainda tem tempo ainda, tipo, pra suprir isso, né? Tipo... apesar de sejam outras fases, né? Serem outras fases. Não, com certeza, por isso que os pais... Eu acho que muitos se cobram por isso. Mas o tempo que tiver, que esse tempo seja bem aproveitado, né? Será que é por isso que alguns pais querem que os filhos tenham os netos pra meio que, tipo, também compensar, né? Você acha que faz sentido isso? Porque eu vejo muito, né, os avós, normalmente, né, a maioria, assim. Pode ser, né? Eu acho que pode ser. Mas eu não faço questão, assim. Deixando claro. Eu não faço questão. Entendi. Porque os dias atuais são bem difíceis. Exatamente por conta dessa correria que é muito maior. Com certeza. E aí a cobrança vai ser muito maior de cada um de vocês. Eu ainda sinto, mas como que a gente volta? Não tem como voltar no tempo. Então é melhor fazer com planejamento tudo. Com certeza. Para não sofrer isso. E dinheiro faz toda a diferença. Isso aí. Agora, anos 80, acho que pulando mais uma década aí, eu acho que é considerado uma das melhores décadas, assim, acho que a senhora já escutou muito sobre isso. Tanto de música, relação à indústria musical, filmes, vivência mesmo. Acho que todo mundo, pelo menos que eu conheço, assim, sempre falou muito bem dos anos 80, sabe? Tipo, foram os melhores anos de vida das pessoas, assim. Apesar das minhas perdas. E aí eu queria saber marcou muito. Como é que era a senhora na adolescência? Josélia na adolescência. Eu dei continuidade a essa questão da dança, onde tinha música, festa, era som, né, que a gente falava. Ouvia um som? Vamos lá no som? Vai ter um som. E no som? Essa noite, Entendi. né, ou amanhã, no final de semana. A gente estudava tudo direitinho, tudo no horário e tal, mas quando dava sexta-feira eu organizava minhas coisas, já sabia que ia ter um som, já sabia que ia ter, né, uma boate, uma coisa assim, ia ter uma atração, uma atração na matinê e tal, música não sei se era eletrônica que a gente pode, não, era tipo pop rock, né? Era pop. Pop rock era bem famoso nessa época, internacional assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Exatamente, tinha muita influência nessa época, e aí... As cores, né? Eu já me programava ali, ansiosíssima para o final de semana aí, dançar para lavar o corpo de suor. Era isso, a minha diversão. Antes de ir já também maquiagem, tudo... Tudo produzido, né? roupa, mandava brilho, fazer roupa. Que nessa época era muito colorido, né? Muito... Tudo, eu amava tudo. Tipo a Yasmin, sua irmã, com essas roupas... que tenta mandar, não, vou fazer um top, uma calça, boca de sino, usava-se muito, né, anos 70, glitter. 80. Tipo, maquiagem, brilhos, né? eu amava, pulseira, enfim, bijuteria, né, essas coisas. Eu amava. Então, boas recordações e deu continuidade desde a infância, que a pré-adolescência ali, que eu gostava muito de dançar, dei continuidade até a fase
Adulta, sim. Mais Até de os 20 anos, 90 20 e ali. poucos, eu ainda gostava de dançar muito. Ainda gosta, né? Ainda gosto, só que não, claro, nada mais no mesmo Não, ritmo. aí... Nada mais. Entendi. Mas amo música, rock, principalmente Legião, Titãs. Essa época aí o rock tava bem, né? Nossa, Bem servido. maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom demais. Nunca deixando a lambada de lado também, todos os estilos, Tudo. forró, mandava fazer roupa, a mamãe me ajudava, era assim, Bom demais. muito bom. E aí, como eram as suas amizades e as paqueras barra amores naquela época também? Quais são as... Amizades, para mim, eu sempre fui de poucas amizades, nunca fui muito líder, essa coisa toda, não. Mas as poucas amigas que eu tinha à época eram super amigas, amigas próximas, de sair juntas, de dançar, a mesma vibe, assim, de dançar, de lavar o corpo de suor, de tanto dançar, e a nossa bebida, no máximo, era um keep cooler, no máximo. Era a bebida mais forte que a gente tomava, e assim, uma garrafinha e tava bom demais, o resto era só água, porque a intenção era me divertir. E qual era a minha diversão, o meu lazer? Dançar. Então, eu fui para dançar, então eu vou dançar. E paquera, eu tive muitas, nunca deixei de paquerar, foram muitos pretendentes, muita confusão, de tanto namorado de um lado, namorado de outro. Cheio de contatinhos. Cheia de contatinhos. Sempre foi muito bom. E você acha que mudou alguma coisa dessa época pra hoje em dia? Tanto na questão das amizades, que eu acho que hoje em dia é muito online, né, tudo, assim, tipo, a presença, a questão da presença hoje em dia é, tipo, assim, se você conversar com a pessoa, você já meio que já tá mantendo o contato, sabe? Não é mais, né, visual físico ali, perto ali, né, conversando. E é muito diferente. Mesma coisa com paquera mesmo, né, com namoro. Muito diferente, muito diferente. E antigamente você ia saber realmente ali, conviver com a pessoa é totalmente diferente de você estar virtualmente falando e tal, até mesmo para você sentir aquela pessoa, porque eu acho que estar perto das pessoas totalmente diferente, né? É uma outra... Porque a gente que tem algum tipo de transtorno, assim, principalmente eu acho que o TDAH, a gente tem uma sensibilidade, uma percepção das coisas e das pessoas. O ambiente, a gente chega em determinados ambientes, a gente já olha ali e já sente, pô, aquela pessoa. E geralmente a gente não erra. Ou pelo menos acho que não tá errando, né? Mas acho que eu nunca falei assim, tô achando isso, e aí não era. Normalmente é mesmo, assim, você pensa, reflete. Acho que a gente, não sei se a senhora considera isso, mas eu também me vejo uma pessoa muito detalhista, observadora, sabe? Eu e aí você começa, também tipo, sou. Umas coisas que algumas pessoas podem deixar passar batido. Claro, eu sou lerdo em algumas coisas, mas, tipo, algumas coisas que eu foco, eu acho que tem um hiperfoco ali, eu acho que eu consigo identificar bem fácil, assim, né? Exatamente. E eu tenho a percepção daquelas pessoas que realmente eu vou me dar muito bem e daquelas que eu acho que não é pra mim. Não vai dar certo. Então, eu acho que esse é o diferencial de você ter convivido no passado com as pessoas e saber lidar com as pessoas, saber lidar com as situações é totalmente diferente de hoje em dia, que tem muito essa questão virtual, né? Tudo muito à distância. É um facilitador, mas às vezes também atrapalha nesse sentido. Deixa a gente muito preguiçoso, né? De, tipo assim, questão de querer ver a outra pessoa. Acho que tipo, meio que já supre isso, né? E às vezes nem dá muita bola, assim, pra pessoa, tipo, pra encontrar a pessoa fisicamente ali, sair mesmo, né? Tipo, questão do romantismo, né? Eu acho que ficou um pouco... Perde. Ficou um pouco perdido. Entendi. É isso. E a última pergunta em relação aos anos 80, né, sua adolescência, se a senhora tinha algum sonho, algum medo de adolescente, assim, que a senhora lembra, assim, sabe? Tipo, quais, naquele momento, na adolescência, assim, você
Você sentiu que era o seu sonho ali? Ou algum medo também, que a senhora tinha de adolescente mesmo, assim, não de agora? Não, um sonho que eu tinha, que eu sempre tive, profissionalmente falando, eu não pensava, né, em termos de casar. Depois de determinada idade, Mais talvez velha, eu né? pensei em casar. Mas na adolescência, eu tinha na cabeça que eu ia ser aeromoça. Mas, Era um grande sonho, eu acho belíssimo até hoje. Se eu pudesse ter essa oportunidade de fazer o curso, eu faria. e por que, assim? Por causa que viajava muito, você achava bonito? Tipo, Acho que meio que o pensamento da Yasmin, assim, de conhecer outros países aí e tal. você acha que, tipo, Eu tinha um pouco isso. tinha a visão de que, tipo, ia aproveitar bastante, né? Ia trabalhar e gostaria de Ao fazer. mesmo tempo, o profissional e realizando esse sonho de estar num lugar e no outro. E parece uma profissão glamurosa, assim, digamos. Com certeza, de estar em um... Eu acho lindo. Eu acho bem diferente, né? Não, quando a pessoa fala, pô, sou piloto de avião, sabe? Eu acho lindo. Acho a profissão linda. Acho interessante. Então, acho a forma delas tratarem as pessoas. Então, aquilo me agrada. Contato com o público, né? Que eu acho que a senhora gosta também. Aquela coisa me agrada, de falar bem, de estar ali educadamente, falando com as pessoas. A questão das línguas também, a senhora acha que línguas gostaria, estrangeiras, que eu acho que é um glamour, assim mesmo. Então, que normalmente eles fazem, né? Eu acho que pelo menos o inglês eu acho que eles têm, né? Inglês, espanhol e tal. Tem que ter. Então, acho que isso me chamava a atenção e eu achava lindo. Então, era um sonho. O jeito de se vestir, de se comportar, de falar. Vários fatores, forma de falar. Eu sempre achei muito bonito. A maquiagem, que eu sempre amei. Maquiagem. Acho que é um combo aí de tudo. Do perfil desse profissional. Eu acho bem interessante. E algum medo, assim, que você lembra? Quando você era adolescente, assim? Nossa, um medo que eu sempre tive e sempre terei, acho que vou morrer com ele, é a questão... Era sempre de perder, né, os entes queridos, que eu acho que é uma coisa difícil da gente aceitar. É uma coisa que você leva. O ser humano tinha que se preparar para isso, mas eu acho que... Você acha que é meio que impossível, assim? Mesmo... Não que seja impossível, a gente consegue, né, controlar e tal. Mas eu acho que tem que ter muita maturidade. Muita maturidade para aceitar isso. Mas isso considera um medo? Você acha que é um medo mesmo? É um medo da morte, né? Talvez, assim, E... Isso perder, sobre os outros, né? No caso. De perder os entes queridos. Entendi. Não da senhora em si. Tipo, tenho medo de eu morrer. Mas é mais também... Também, dependendo da forma, né? Sim. A gente pensa na forma e tal. Acho que é um medo que a maioria das pessoas devem ter, eu imagino. Às vezes eu imagino. Assim também, só que a gente tenta não... né? Ninguém quer ficar vivendo pensando em morte, né? Acho que... Eu tento, né, me esquivar disso. Mas um dos também maiores, talvez, do que esse, é questão de se desvirtuar, questão de se envolver com drogas. À época, porque eu perdi muitas pessoas. Perdi principalmente meu irmão, né, mais velho, para droga, né? Então é perder para a droga. Então... Droga para mim é uma coisa que me incomoda muito, o cheiro me faz mal, me faz lembrar dessas dores. A senhora teve a experiência, né? Eu tive. Da consequência daquilo, né? E eu me lembro do cheiro e aquilo me traz dores profundas. De ver a forma e de lembrar e de pensar a forma que meu irmão morreu agonizando por conta de droga. Então, droga para mim Não faz sentido, assim, né? Ponto final sobre essa história. Eu não tentem me convencer de que é uma coisa... não, a pessoa só experimentou ali, só não sei o quê. Sabe? Isso não me convence e não vai me convencer nunca de que pode vir a ser uma coisa boa. Em que momento? Um lazer? Um lazer? Não tem tantas outras coisas que você pode colocar como um hobby, um lazer, não sei como é que se classifica meio que isso. Mas assim... Eu não aceito, não entra na minha cabeça, porque eu vivenciei e todo mundo
Todo mundo da minha família sofreu muito com isso. Então, assim, é uma coisa que traz dor pra mim. Então, é um trauma. E acho que pra qualquer família, E né? é um medo, e eu Tem. acho que isso pra qualquer família é triste, e é um triste fim. E é muito difícil reverter, né? E é muito difícil. Tipo, a gente sabe que, acho que pessoas conseguem, né, passar por cima disso, só que a gente sabe que é difícil, como né? cigarro, como álcool, qualquer tipo de vício nesse extremo, mas pra mim, a droga é o mais pesado. Pra mim, assim, porque foi algo que aconteceu, né? Que aconteceu comigo. Saber que meu irmão morreu agonizando por conta de uma overdose. Então, assim, isso me traz muita tristeza. E profunda dor e muito medo. Porque eu não gostaria e não quero e não gostaria de saber que nenhum sobrinho meu estava sofrendo com isso, sofre com isso. Qualquer pessoa É uma dor. do Qualquer ciclo, né, da pessoa sua vida, assim, e na próxima. sociedade é muito triste, porque a gente sabe o A que gente vê, traz. né? A gente vê nas ruas, né? A Tipo gente, assim. a gente sabe aonde vai levar esse tipo de coisa. Então, esse é um dos medos. É isso. É isso. E a gente termina com esse Bate-papo. com esse bate-papo ótimo, com essa vibe adorável sobre drogas. Mas não, Não, falando obviamente. sério, é não, importante, obviamente é a um gente, tema importante. Com certeza. Que eu acho que as pessoas têm que tratar. E terapia. Terapia, eu acho que, assim, só para deixar uma mensagem, eu acho que toda família brasileira, a partir do momento que tem filhos, ali, nasceu uma criança, Bota na terapia. tinha que ter um programa de governo mesmo, no Estado mesmo, se preocupar com isso. Sabe? Como é obrigatório, por exemplo, as crianças têm que estar matriculadas, né? Tem que estar matriculadas aos 7 anos, né? Tem lá a idade correta, isso é lei. Deveria ter uma lei que obrigasse todas as pessoas a fazerem terapia. Essa é a minha opinião. Apoio essa lei aí. Se a senhora fosse deputada, minha opinião. votaria na senhora aí por causa disso aí, porque eu acho que ajuda bastante coisa e minimiza muitas coisas que a gente não trata conversando com as famílias, com os amigos, assim, a gente não consegue tratar. Sim. Ou pelo menos focar nesse problema, né? Pelo menos dar uma reduzida ali na questão dele te atingir, né? Te atingir menos. As dores da pessoa, você acaba né, conversando internas, e acaba entendendo os motivos de algumas coisas que aconteceram na tua vida e começa até a fazer sentido mais, né, pra você, assim, tipo, você fala, acho que foi por causa disso, aí você começa, como é que fala? Cuidado, um autocuidado. Um autocuidado e você começa a se auto-entender, né, tipo assim. Conhecimento. Autoconhecimento, né, então, tipo, acho que não tem uma coisa negativa em relação à terapia, assim, de tipo, fiz terapia e fiquei mal. Tipo, mano, acho que o problema é que a gente às vezes não quer tocar na ferida, né? A gente quer tampar ela e deixar ali pra sempre. E isso aí eu acho que só vai acabar com a pessoa, né? Por dentro, assim. Então. E o meu pensamento é o seguinte, se você não trata quando você tá sentindo uma dor no estômago, você não vai ao gastro. Se você está sentindo que sua pressão está alterada, você não vai ao cardiologista. Se você está... Então, é uma lógica, né? Faz sentido, faz super sentido. É isso, fica essa dica. Boa. Então é isso, vou fazer a segunda parte, a terceira parte com ela aqui, vamos dar uma pausa. Você tava pensando que tava acabando, né? Que já foi o final de tudo, né? Mas ainda tem bastante coisa. Mas eu acho que a gente... Por hoje... Não, por hoje não. Vamos ver ainda aqui. Vou ver quanto tempo deu. Mas você se sentiu à vontade? Foi ótimo. Foi bom trocar uma ideiazinha rápida assim, né? Amei. Que bom. Então é isso. Deixa o like aí. Comenta. Manda pra tua mãe. Feliz Dia das Mães a todas as mães do canal. Do meu filho João Vitor. É isso.